que eu estou muito animada para essa oportunidade, porque eu confio plenamente naquilo que se movimenta. E o ano passado nós falamos sobre o presente, sobre estar presente na vida. E eu sugeri que vocês revissem a palestra, porque um ano há muito movimento. E eu comentava hoje, antes de começar aqui com vocês, que inclusive eu também revi a palestra. E é interessante como a vida se transforma. Então, durante esses últimos 3 meses, novamente me movimentando com um tema que a Juliana me desafiou, né, a trazer para vocês, eu percebi algo de essencial. Que nós precisamos estar presente. O aprendizado de deixar o nosso corpo no aqui e agora precisa ser uma consciência constante. Os estímulos no momento atual nos tira daqui. Mesmo que eu queira estar aqui, a vida se movimenta de uma maneira hoje em que constantemente eu estou sendo convidado a sair de mim. Ou nós estamos no futuro, ou nós estamos no passado. Muito pouco agora. O ano passado nós falamos muito da importância do presente. Então, esse ano, eu quero convidar vocês, junto com a equipe de psicólogos, a começar a pensar em como estar presente. Qual é a postura essencial que me permite utilizar esse presente da melhor forma a serviço das pessoas que eu amo? Porque na vida, gente, só faz sentido se as relações funcionam. Porque tudo é relacionamento. Exatamente tudo. Então, para aquecer, eu vou passar alguns pontos essenciais, já aprofundando, do que a gente sabe do momento presente. Porque é a base, né? Um dos pontos essenciais que a gente precisa falar é que o aparelho psíquico ele é dividido em 3 partes. Consciente, subconsciente e inconsciente. E o inconsciente é 90% daquilo que nos move. 90%, pessoal, é muita coisa. Isso quer dizer que ele influencia a minha vida, mesmo que eu não saiba, que eu não queira, que eu não tenha noção. O inconsciente ele está sempre atuando. Então, a proporção é assim, ó, o consciente é só aquela pontinha que está de fora do iceberg. 5%. O subconsciente, ó, é aquela parte, sabe quando a maré muda e o que estava guardado sai para fora? É o nosso subconsciente. As pessoas confundem inconsciente com subconsciente. São níveis de profundidades diferentes no aparelho psíquico. Tá bom? Consciente e subconsciente move 10% daquilo que eu escolho, que eu decido, que eu faço. Todo o resto, ó, é o nosso inconsciente, ó. Ó o tamanho. Minha mãe está presente, ela sempre me diz assim, você precisa falar isso em toda palestra, então não vou deixar de falar, né, gente? Senão eu levo bronca no final. Eu costumo dizer assim, por que razão que a gente tromba na vida? Por que razão que às vezes a gente afunda e tem a sensação que não vai conseguir sair lá de baixo? Pelo mesmo motivo que o Titanic, né? O Titanic ele afundou porque ele se orientou pela ponta do iceberg e desconsiderou que lá no fundo existia uma estrutura mais profunda. E ele se aproximou demais de uma área de risco. E é exatamente por isso que na vida nós enfrentamos desafios que a gente tem a sensação de que a gente não vai conseguir superar. Porque a gente tenta resolver esse desafio aqui, ó. Por um simples motivo, pessoal, olha lá. O inconsciente, ele atua onde? Na mente, no pensamento. Então, quanto mais eu penso, mais ansiosa, agitada, perturbada eu fico. E é interessante que as pessoas hoje têm confundido muito agito
com produtividade. As pessoas acham porque estão agitadas, rápidas, porque estão agitadas, estão sendo produtivas. Mas, na verdade, não. O agito, ele atrapalha muito. Então, olhando para a imagem aqui, o inconsciente, ele atua em que lugar do organismo? O inconsciente atua no corpo. Completamente no corpo. Exatamente esse lugar que você desaprendeu a prestar atenção. É exatamente aqui onde em nenhum momento da minha vida, a não ser que eu tenha consciência, né? E nós já estamos nesse caminho diferenciado, nós já temos consciência disso. Nós estamos sempre estimulando mais a percepção aqui do que aqui. E isso é o que há de mais perigoso. Porque aqui representa só 10% daquilo que me move. Enquanto eu não aprendo a me movimentar aqui, no meu organismo, colocar minha atenção no meu corpo, então eu estou levando a vida com o mínimo recurso que eu tenho. Então vamos combinar uma coisa importante aqui. Se você está enfrentando um desafio, isso não tem a ver com aquilo que você não tem. Tem a ver com aquilo que você tem e não sabe usar. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Se você não consegue superar algo que é importante para você ou para sua família, não te falta recurso. Falta a postura adequada para utilizar esse recurso. Porque no seu organismo você tem tudo, exatamente tudo que precisa para o próximo passo. E para um passo seguro. Só que isso só é possível se você está concentrado no seu corpo. Porque no seu corpo você está no momento presente. No momento presente você tem recurso e tem força. No passado, no futuro, não. E isso acontece aqui. No nosso organismo. Então, jamais vou dizer para vocês parar de pensar, jamais vou dizer para vocês mudar o pensamento, porque essa é uma tarefa quase impossível. Eu quero convidar vocês agora, desde já, para começar a perceber o seu corpo. Você só vai direcionar a sua atenção daqui para cá. Então, ao invés de você me ouvir com a mente, agora você vai me ouvir com o seu coração. É como se agora o seu ouvido estivesse aqui, tudo bem? E eu estou falando com vocês a partir daqui. Tá bom? E essa é a comunicação que a gente segue. Daqui para frente. Treinando todos os dias, porque essa postura é um treinamento. Bom, então, se o nosso principal recurso está no corpo e é a força que nos move, ele tem uma maneira própria de funcionar. E qual maneira é essa? O inconsciente, ele atua por meio dos nossos sentimentos, das nossas sensações, e nós estamos ligados, olha lá, às pessoas da nossa família por essa força, que é como se fosse uma força invisível, ó. Então, tudo o que eu sinto, os meus filhos sentem. Tudo que os meus filhos sentem, eu sinto. Ok? E o mundo também segue assim. Opa! O mundo também segue assim. As pessoas se comunicam pelo inconsciente, que é 90% do que nos move. E se elas comunicam pelo inconsciente, a comunicação principal na vida é pelo que eu digo? Não. É pelo que eu faço? Não. É pelo que eu penso? Jamais. A principal forma de nos comunicarmos com as pessoas é pelo nosso sentimento. É o que eu sinto que move o mundo. É o que as pessoas sentem que movem o mundo. E se você não percebeu isso até hoje, então você está sem recurso para dirigir o seu filho na vida. Porque a gente não dá para o outro um caminho que a gente não tem. Combinado? Tá claro, pessoal? Então, a gente não vê
o inconsciente, a gente não toca o inconsciente, mas a gente sente o inconsciente. Por isso que é aquela sensação que tem um estranho que mora dentro de mim, que me leva para rumos diferentes daquele que eu estava buscando. Sabe? Eu defino uma estratégia para a vida, quando eu vejo eu estou realizando outra. Ok? Então tá, é dele que nós estamos falando. Então vamos combinar outra coisa importante. Aqui eu não falo sobre questões conscientes, porque é só 10%. Tudo que eu falar aqui, eu estou falando sobre inconsciente. E eu vou dizer algo sobre tomar consciência daquilo que está no consciente. Ou seja, daquilo que está lá no profundo, que vai vir para a claridade agora. O inconsciente é como se fosse um lugar escuro. E ele está escuro porque vocês estão começando a aprender a lidar com ele. Tá? Quando está no escuro, gente, como é que a gente fica? É estranho, dá uma ansiedade, dá um agito, não é? Mas a gente acostuma. A gente acostuma com a escuridão. Não acostuma? Ok. Só que esse costume, ele é seguro. É muito seguro ficar no escuro. Num primeiro momento, a gente até acha que a gente quer a luz. Mas quando a luz começa a surgir, o que acontece imediatamente? Um desconforto. Né? E então a gente fecha o olho para suportar o desconforto. E isso naturalmente pode acontecer com a gente aqui. Combinado? Naturalmente, isso pode acontecer aqui. E como é que isso vai se manifestar? Você vai ficar bravo com o que você vai ouvir? Você vai ficar com raiva? Vocês vão achar que esses psicólogos são cruéis, que eles são difíceis, que eles não sabem o que estão fazendo, ou que é pessoal, mas não é. A nossa tarefa aqui hoje é ajudar vocês a abrir os olhos de uma maneira precisa. E principalmente suportar essa abertura de olhos. Tudo bem? Nossa equipe está preparada e disponível para fazer a parte dela e vai fazer isso com o máximo amor. Você só precisa se decidir e deixar as informações chegarem no seu coração. Porque às vezes ela leva um tempinho para descer. Tá bom? Mas nós estamos juntos para ajudar a digerir. E não só aqui. Nós seguimos juntos durante todo o ano. É como a Juliana falou, Somos Todos Gigantes está nesse movimento e nós estamos sempre trabalhando de forma coletiva, independente da distância física. Tá bom? Então a tarefa agora é suportar esses olhos abertos. Por mais que seja um pouquinho desconfortável, é só um pouquinho. A claridade da direção. E é sobre essa direção que nós vamos falar agora, sobre como estar aqui. Então, olha, as pessoas do mundo, eles se movimentam desta maneira. Todas as pessoas estão ligadas pelos sentimentos. Mas na nossa cultura, nós aprendemos que perceber os sentimentos é fraqueza. Na nossa cultura, nós aprendemos que sentir é perigoso. Que quando eu percebo os meus sentimentos, eu estou em risco. Só que hoje, os nossos principais desafios é justamente porque eu não percebi isso. Bom, então aqui já está claro que a gente se movimenta dessa maneira e esse foi o nosso aquecimento do que a gente percebeu o ano passado. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok, eu vou fazer um convite para vocês. As crianças, elas estão completamente concentradas no corpo delas. E a capacidade de assimilação do inconsciente vai para além do que a gente pode imaginar. Ok? Então elas aqui são muito bem-vindas porque elas também estão podendo assimilar o conteúdo. E lá fora também. Porque o que você se transforma aqui, chega até seu filho, a sua família, em qualquer lugar do mundo que eles estiverem. Tá bom? Por isso, eu quero convidar vocês a atentamente agora colocar mais a atenção no seu corpo. Inclusive, se a sua criança estiver aqui presente. Ele não precisa do seu olhar.
Ele precisa do seu coração concentrado naquilo que é essencial para ele agora. Ok? E nós precisamos aprender a concentrar assim, deixando as crianças livres. Livres do nosso olhar preocupado. Elas precisam do nosso corpo presente, de maneira adequada para elas. Tudo bem assim? Então deixa as crianças livres e sigam aqui comigo, concentrados. Nós temos tudo o que é necessário para eles. Mas o mais importante é a presença de vocês com o coração no conteúdo. Bom, então vamos lá. Gente, então como é que funciona? Esses dias então eu fiquei meditando assim, em que momento realmente os nossos principais desafios acontecem? Bom, nos meus estudos, esses 20 anos de caminhada, eu me surpreendi bastante nos últimos anos a perceber que os nossos principais traumas e dores começaram dentro da barriga da mãe. Hoje eu verdadeiramente confio que para você intervir no momento presente, perceber essa experiência na barriga da mãe é fundamental. É fundamental. Porque a vida começa lá dentro. E quando a vida começa, os sentimentos eles estão a todo vapor, bem antes do que a cognição e o entendimento. Então a gente já está assimilando a vida. Ok? Mas um dos pontos que está me chamando muita atenção ultimamente, foi isso que se movimentou nesses últimos dias, e nós discutimos muito a respeito, está o momento onde esse bebê sai da barriga. Então, na vida intrauterina tem uma história importante e que ela se manifesta depois. Nós repetimos na vida, geralmente, a experiência de vida intrauterina. Mas, ultimamente, eu tenho pensado nessa saída. Então, eu quero que vocês sigam aqui comigo. Porque se você é uma mãe que tem um filho nascido, você passou por essa experiência. Mas se você é um pai, mesmo que você não tenha gerado uma vida, um dia seu coração bateu dentro do corpo de uma mulher. Foi a única vez na sua vida que o seu coração bateu dentro do corpo de uma pessoa. Ok? Então, essa é a experiência inicial da vida de todo mundo. Nunca mais seu coração vai bater dentro do corpo de alguém. Então, enquanto o seu coração estava dentro desse corpo, olha lá. Isso aqui era um movimento passivo. O bebê dentro da barriga da mãe, olha, ele só precisa estar lá para se desenvolver. A tarefa principal é de quem? Da mãe. Que nutre, hidrata, segura, protege, acolhe, independente dos sentimentos e das confusões que ela vive, que não são poucos, a mãe sempre faz o essencial para a família, sempre. Porque o pai também, tá, gente? Essa vida é impossível sem a participação de um homem. Mas a tarefa de carregar é da mãe. De suportar, no sentido de dar suporte para esse bebê é da mãe. Até aqui está tudo bem, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, esse é um movimento passivo para a criança, mas completamente ativo para a mãe. E aí vai chegar um momento que essa criança, ela vai sair. Olha lá. Não é? E aí, quando é para sair, a criança já precisa se movimentar. No parto, a gente já começa a participar desse movimento de saída para a vida. Só que eu tenho percebido uma coisa interessante nos últimos anos. Muitas mães não compreenderam que essas crianças saíram.
As mães, elas continuam se comportando como se a criança fosse uma extensão dela. E o resultado da vida desse filho depende do desempenho dela. Então, a criança às vezes tem 40, 50 anos, já está com um tantão de filhos, e a mãe se comporta como se o resultado da vida daquele filho dependesse do desempenho dela. Nós, mães, realmente acreditamos, olha que maluco isso, que o que vai acontecer na vida dessa criança depende do nosso desempenho. Gente, isso é alucinante. Isso é alucinante. Isso é, no mínimo, maluco. E é pesado. Porque não é assim, olha lá. Depois que sai, não tem mais jeito. Simplesmente não tem mais jeito. Agora o movimento é próprio. Você dá um rumo, mas vai acontecer outro. Não é? Você imagina, você tem um plano e vai se realizar outro. Mas a outra coisa mais interessante é porque a gente pensa assim, não, mas logo a pessoa aprende isso, porque a vida ensina, batendo. Nós não aprendemos. Nós não aprendemos. A mãe morre se sentindo culpada por aquilo que acontece na vida dos filhos. Percebem isso? E aí, o que me veio então? Qual a razão disso? Nós desconsideramos completamente, que não somos nós que temos a vida, é a vida que nos tem. Eu não movimento o mundo me movimenta. Eu não tenho controle das coisas como eu gostaria. Aí as pessoas falam assim, eu sei disso, você sabe, mas você não se entrega. Você sabe, mas você continua refém desse desejo de querer mudar as coisas. Mas, infelizmente, nós não temos esse poder. Porque o inconsciente é uma força que nos move em 90%. E ele é a soma da história de todos aqueles que vieram antes e me colocaram na vida agora. E isso eu não mudo mais. E isso eu não transformo mais. Vocês me compreendem? Então, essa falta de clareza, e essa imagem revela muito bem isso. Quem é que criou a própria vida? A mãe acha que ela criou a vida do filho. Nós temos essa fantasia. É a fantasia do amor, claro. Nós amamos os nossos filhos muito antes deles chegarem, né? Minha sobrinha fala para mim, madrinha, vamos brincar. Meu filhinho, já está desejando a chegada do filhinho, né? Assim, nós já estamos nos preparando desde bebê. Porque é isso que a gente vê, né? É isso que a gente imagina. Mas não somos nós que criamos. Compreende? A vida, ela chega através dos pais. Os pais estão a serviço da vida. Mas nós não temos esse poder de criação, pelo menos não dessa maneira que nós imaginamos. Porque se a gente tivesse, com certeza o mundo seria diferente. E aí, gente, eu quero desafiar vocês a começar a perceber a seriedade dessa questão. A seriedade dessa questão. Porque a partir daqui, os pais acham que eles podem fazer tudo. Que eles vão conseguir tudo. Mas, de repente, a gente se vê diante de uma realidade que nós não temos o controle dela. A vida simplesmente acontece de uma forma onde nós não temos o mínimo controle. Mas esses pais têm que educar esses filhos. E aí, como é que a gente faz? A gente ensina para esses filhos que existe uma força que trouxe essas crianças até aqui
E que nessa vida existe uma maneira própria de funcionar, uma maneira clara de você se mover nela e que a criança tem que aprender isso. Ou nós queremos educar os filhos a partir da nossa experiência? Essa imagem acho que revela muito disso, olha. O que os pais fazem? Eles não orientam. Gente, está tudo bem. E aqui não é uma acusação. Não é um julgamento, é uma constatação. Para que a nossa percepção consciente ela possa se abrir. Os pais, eles não ensinam que existe essa força. E que nós temos que adequar ao movimento dessa força. Nós queremos educar os nossos filhos com a nossa visão. Nós queremos educar os nossos filhos a partir da nossa experiência de vida e da nossa compreensão. E essa imagem diz tudo, porque é exatamente isso que acontece. A mãe tira os olhos dela e coloca para a criança. O pai tira os olhos dele e coloca na criança. Então essa criança não está livre para enxergar a vida exatamente como ela é. Essa criança aprende a vida por meio dos olhos desses pais, que frequentemente são olhos doloridos. Porque quem não enxerga que nós somos movidos por essa força, então no mínimo se sente muito culpado e incompetente. Sim, porque nós queremos tudo para os nossos filhos. E essa vida nos mostra que eu posso querer o tanto que for, não vai ser do meu jeito. Vai? Então, qual é a cena? Observem. A mãe, no esforço máximo, ela coloca toda a atenção no pequeno. Toda. E o pai também. Mas para isso, eles perdem parte do olhar para a vida. E a criança até se esforça, olha lá, para enxergar com os olhos deles. Mas isso, gente, só por um tempo. Só por um tempo. Porque imagina, quanto tempo a mãe vai dar conta de segurar aqui, ó? Quanto tempo o pai vai dar conta de segurar aqui? E aí eles começam a ir para a escola, eles começam a participar das festinhas, e começam a perceber as diferenças, né? E observe o tanto que eles são inteligentes. Ó, o coração dele está aqui comigo. Percebem? Vocês percebem isso? Ó, ele está participando. E ele já está assimilando isso numa profundidade infinitamente maior do que a gente. Porque ele não está preocupado em entender o que eu estou dizendo. Ele está seguindo aquilo que está movendo nos nossos corações. Percebe? E o quanto isso é importante para eles. Porque, gente, é muito difícil ter que sustentar isso aqui, ó. É difícil para os pais e é difícil para eles. Percebe? Quando eu volto para a imagem, ele vem. Vocês podem sentir isso no coração de vocês? E as crianças participam de tudo. Bobagem nossa achar que eles não estão entendendo. Eles estão entendendo. Bobagem nossa a gente achar, né? Que a gente tem um olho que está assim, ó. Que a gente não está mostrando para eles. Então como é que a gente faz? O filho fala para a gente assim, mãe, você está chorando? Não, não estou. Mãe, você está com problema? Não, não estou. Mãe, você está com medo? Não, estou não. E aí nós vamos ensinando o que para os nossos filhos? Olha lá. A mãe heroína. A mãe que dá conta de tudo, que resolve tudo, que faz tudo, que não tem sentimento. Não tem sentimento difícil. Não passa por desafio. Então, sem perceber, nós vamos obrigando as nossas crianças a serem perfeitas numa realidade que é simplesmente impossível ser perfeito. Mas quem mostra essa realidade para essa criança? Nós mostramos.
Nós educamos as nossas crianças para nos perceber como heróis. E só serve esse modelo. É o modelo do certo, a gente define o certo, o errado. Ou você vem para o certo, ou você está errado. Percebem? E aí a criança ela é obrigada a se adequar. E o mais sério, os pais eles são obrigados a manter essa imagem. E aí a gente segue segurando os nossos olhos nos olhos da criança. Dando essa direção para a criança. E hoje, gente, o problema mais sério é que está quase impossível manter isso. Porque isso é desumano. E como é que a gente faz para manter essa imagem? Nós simplesmente negamos os nossos sentimentos. Nós fingimos que nós não sentimos. Que a raiva não está aí, a tristeza, o vazio, a solidão, a culpa e a pena. A dó. Que com certeza é um dos sentimentos mais limitantes. Porque aí quando eu percebo que essa vida não fez as coisas do jeito que eu gostaria, que não foi do jeito que eu planejei e me esforcei para que meu filho recebesse, qual é o primeiro sentimento que surge? Pena. Eu fiz de tudo e a vida foi cruel comigo. Mas aí a gente continua tentando manter essa imagem, ó. O pai escolhendo, né, a melhor expressão, a melhor fisionomia para mostrar que está tudo bem. Né? Para manter essa banca de que o pai não pode sofrer. O pai não pode ter problema. O pai não pode trair. O pai não pode ter outra mulher. Não é assim que a gente aprende? Mãe também não pode ter outro homem. Né? E aí em casa tudo funciona bem. Só que aí aquele olhar começa a ficar difícil porque os pais já não têm mais o controle de colocar os olhos nos olhos da criança. Porque agora ela precisa se movimentar, senão não há vida. E aí ela começa a perceber que tem coisas diferentes do que os pais estão mostrando. Não é bem assim do jeito que foi apresentado. Gente, aí o que acontece com a nossa criança quando ela começa a perceber as diferenças? Então, tem alguém que está errado nessa história. Quem está errado nessa história? Os meus pais. Né? Se eles falaram para mim que eu não podia mentir, mentem. Se eles falaram para mim que eu não podia trair, traem. Se eles falaram para mim que eu sou a melhor pessoa do mundo e meus amigos não querem brincar comigo. Se eles falaram para mim que está tudo bem meu amiguinho não brincar comigo, é só eu deixar ele de lado. Eu vou deixar de lado todo mundo que não quer brincar comigo? Ou todo mundo que não quer brincar comigo não é bom porque não entende a minha situação? E aí as nossas crianças, elas começam a passar por isso. E aí aquele vínculo que seria para a gente um vínculo de confiança e de sustentação, então acontece o quê? Nós temos os pais que super protegem e que se afogam na culpa, porque querem garantir uma vida que não está disponível para nenhum ser humano garantir para um filho. E do outro lado, estão os filhos completamente frustrados. Bravos com os pais, porque a vida não está dando certo. Essa vida não está funcionando. Essa vida não é boa do jeito que deveria. Né? Então, pessoal, ali está escrito, mas podem acompanhar comigo, tá? Só para eu me orientar. Então, qual que é a tarefa essencial dos pais? Gente, quando eu estou falando sobre pais, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho filho ainda, ou não vou ter filho. Aqui nós estamos falando do movimento da família. E se você ainda não se tornou mãe ou pai, você é filho e passou por isso.
Compreende? Então isso é válido para todas as pessoas. Porque o nosso compromisso hoje é perceber como se movimentar no momento presente. Então, qual é a tarefa dos pais? Ensinar os filhos sobre limites. Ensinar para os filhos que a vida tem limite, tem uma maneira própria de funcionar. E que nós precisamos aprender como essa vida funciona. E precisamos nos movimentar de acordo com as regras dessa vida. Só que os pais não fazem isso. Lembra? A mãe ainda nem entendeu que o bebê saiu dela. Ela ainda acha que tem o poder de movimentar a vida do filho e garantir para ele o que ele quer. E ela continua se esforçando assim. E é justamente por esse esforço é que nós não entregamos para os nossos filhos que os limites existem. E os limites, eles são vivenciados pelo nosso corpo. O tempo inteiro. Percebem? Então, se eu não enxergo os limites que a vida me impõe, como é que eu posso mostrar isso para os meus filhos? Fica uma tarefa quase impossível, né? Então, nós passamos a negar os limites da vida. E a nossa tarefa é um esforço pleno e completo em negar, racionalizar, esconder, tentar mudar os limites, para que a vida se adapte aos nossos filhos e à nossa realidade, que é cruel. Porque no mínimo eu sinto que é cruel. Se eu não entendo os limites da vida, eu acho que eles estão atuando só em mim. Só na minha família. Só que eu preciso ajudar as crianças a expandir isso. E a vida, ela fala através do nosso corpo. E à medida que eu nego esses sinais, à medida que eu não percebo esses sinais, então eu estou constantemente perdendo força. Eu estou perdendo todo o recurso que eu tenho para administrar o aqui e agora. A oportunidade da vida, ela está me escapando e eu estou sobrecarregado. Pessoal, vocês estão me acompanhando? É possível perceber isso no dia a dia? Aqui eu estou tentando, sobretudo baseado na nossa cultura, né, dos brasileiros, fazer uma representação daquilo que a gente faz nas nossas famílias. Ok? Bom, ignorar, então, os sentimentos nesse sentido é simplesmente desconsiderar a nossa humanidade. Quando eu digo para o meu filho que eu estou triste pelo destino dele, pelo desafio que ele me traz, por aquilo que eu não consigo concordar em mim, eu digo para ele que não, que está tudo bem, e ele sabe que não está bem, então eu estou dizendo para ele que nós somos desumanos. Traduzindo. Então, eu estou validando a nossa desumanidade. Faz sentido para vocês isso, gente? Então, aquele que deveria ser a pessoa que vai dirigir a criança para a vida, ele mostra para a criança que o único recurso que ela tem não deve ser usado, que é o corpo dela. Os sentimentos que estão no corpo dela não devem ser usados, não devem ser percebidos, não devem ser acionados. E aí as crianças veem os pais fazendo isso e elas passam a fazer também. Só que tudo aquilo que os pais mostraram dentro de casa, agora fora de casa é diferente. É tudo diferente. É tudo diferente. E aí os pais tentam, então, agora controlar a escola para que a escola se adapte à criança. Gente, e isso acontece em todas as famílias. Não estou falando só da família que o filho vem com destino especial, não. Acho que vocês já perceberam isso, né? Nós estamos falando da humanidade. Combinado?
Tá bom. E aí eu quero dizer para vocês que todas as emoções que são enterradas, elas voltam, elas ressuscitam. Todos os sentimentos negados, escondidos, bloqueados, disfarçados, transfigurados, eles voltam. E eles voltam de uma maneira muito dolorida. Porque aí nós já não temos mais tanto controle sobre eles. É como o copo de água que vai enchendo e quando a gente vê não tem mais jeito de conter, compreendem? Compreendam, é impossível controlar. Isso não está sobre o nosso poder. Tudo aquilo que é guardado e não é resolvido, de alguma maneira se manifesta depois. E isso eu estou ensinando para vocês. E aí pensa só, o esforço de uma vida inteira negando aquele sentimento e quando eu menos espero ele vem à luz. Ele vem à tona. Todo aquele esforço, energia e desempenho foi em vão. Porque vem. Então, nós tratamos a realidade como se ela fosse cruel. Compreendem? Nós tratamos a realidade como se ela fosse cruel, porque nós fazemos um esforço danado para não enxergá-la. Nós fazemos um esforço danado para tornar essa realidade adequável à minha vida. Nós queremos que a realidade muda. E não nós que vamos nos adequar à realidade como ela é. E aí a gente cria um mundo próprio. E mais uma vez a gente quer que esse mundo funcione. Como, gente? É impossível. É impossível. E quando eu começo a julgar que essa realidade não foi como deveria, quando eu não entendo, quando eu não olho para fora da minha família e percebo que toda a família tem o seu próprio desafio, e que isso faz parte do viver, então, a minha tendência é ir contra. E contra é essa força que nos conduz. Tem um estudioso do comportamento que ele diz assim, que quem tem pena acusa Deus. Então, eu vou convidar vocês fortemente, a partir de agora, a perceber qual é realmente o sentimento que mais te move na vida. E eu vou dizer que para a maioria das pessoas, frequentemente é pena. Porque nós estamos sempre mais olhando para aquilo que nos falta. E reconhecendo muito pouco daquilo que nós temos. Nós estamos muito mais exigindo que a vida nos trate da maneira que a gente entende ou gostaria, do que decididos a compreender como a vida funciona e como eu me adequo a ela. Gente, aí eu quero saber se com esse sentimento você acusa essa força que nos conduz, como é que a vida pode dar certo? Como é que a vida pode dar certo? Compreendem? Como eu posso ficar tranquila para o próximo passo? O próximo passo vai ser para sempre um perigo. Aí eu crio um mundo e eu vivo nesse mundo. Só que segurar o filho nesse mundo está ficando uma tarefa cada vez mais desafiante. Então, a verdadeira força na vida, ela vem justamente com o compromisso de perceber a realidade e não escapar dela. Esse esforço terrível que a gente faz para escapar da realidade é o que tira a força. E para seguir adiante, nós precisamos então romper. Ok? E como é que significa esse romper? Eu vou pedir para o Rony, vem cá por favor, Luciane. Só um exercício rápido, para vocês perceberem, tá? O Rony é o pai, ok? A Luciane é a mãe. Pode virar os dois para cá.
Não, mas assim. Aí, deixa eu conduzir assim. Vai ficar de lado pro pessoal e você de cá. Ok? Um casal comum. Tudo bem? Esse casal, então, tem filhos. Janine, você vem cá. Nós vamos fazer, só vou usar os psicólogos para a gente fazer essa representação, porque isso fica mais fácil para a gente entender. Fica de frente para ele, por favor. Então, funciona assim. O filho e os pais. Tá? Então, só fiquem concentrados no corpo, ok? E a vida, gente, ela se passa aqui, ó. Tá bom? Os pais, eles vão preparar essa filha para vir para cá. Ok? Aqui, ó, ela está numa fase onde ela só recebe. Recebe. É uma fase onde ela só é servida. E é justamente nessa fase que a mamãe dela acha que tem o poder de resolver tudo para ela. Tudo bem até aqui? Até mais ou menos a adolescência, ela só está aqui. Mas ela começa a fazer uns movimentos para cá, ó. Ela começa a fazer uns movimentos para cá. Ok? Tá bom? Quando um filho consegue fazer um movimento para cá e realmente tomar e olhar para a vida que está aqui. Quando ele olha para cá, ó. Volta aqui. E ele consegue receber tudo que vem daqui. Aí o que acontece com os pais amorosamente? Ao invés de mostrar para essa filha que a força não está aqui, mas que existe uma força aqui que move tudo, não. Eles se desempenham ao máximo para adequar essa força para ela. Olha que louco. Estão me acompanhando? Aí, eles fazem um esforço aqui tremendo para transformar tudo fora, inclusive aquele espaço ali que vai receber ela daqui a pouco, para se adequar a ela. E aí ela está aqui fissurada, olhando para ele, esperando todos os comandos. Quando eles fazem isso, que ela se vira e enxerga uma realidade que agora não se adaptou a ela. A realidade não se adaptou a ela. As pessoas não acham ela bonita. As pessoas não acham ela legal. Ela não sabe pertencer àquele grupo. Ela é completamente diferente. E agora, como os pais se sentem? Completamente frustrados, culpados e com raiva da vida. Como é que ela se sente agora no mundo? Pode sentir o coração dela. Ela está melhor ou ela está pior? Aí o que ela precisa fazer agora? Voltar para cá. Aí ela volta para cá como? Brava. Vocês estão errados. Não é assim. Isso não tem valor. Porque a vida, gente, ó, qual que é a tarefa dos pais? É empurrar essa criança para cá. A tarefa dos pais é dar a direção para que essa criança vá para frente, vá adiante, siga firme. E nós só conseguimos fazer isso se a gente compreende essa força que move tudo. Mas as promessas daqui, pessoais e humanas, elas não são cumpridas aqui, da nossa maneira. Faz sentido, pessoal? Então, quando um adulto cresce, quando ele tem coragem de despedir dos pais e seguir adiante. E a maioria dos adultos brasileiros, ainda casados, grandes, estão pregados no pai. E na mãe, eles não conseguem, olha lá, soltar as mãos. Você sabe por que as pessoas estão se separando? Para voltar para os pais. As pessoas se separam do casamento hoje para voltar para os pais. Por essa imagem aí, ó. Porque quando a criança olha para esses pais, vamos aqui, né? Eu e a Janine, os filhos, ó. Quando as crianças olham para os pais, olham para a vida, olham para os pais, olham para a vida e falam, espera aí, isso aqui está tudo errado, não é como eles me ensinaram. Então, o que elas fazem?
esses pais não são bons. E aí eles começam a tratar os pais que são grandes como se fossem filhos. Eles dentro de casa se tornam grandes e querem dar ordens. Percebem a seriedade? Aqui que eles deveriam se virar e se comportar como pequenos, aqui filho com pais se comportam como pequenos, os pais são grandes. A ordem natural das coisas. Quando eles se viram para cá, então na vida eles se comportam como pequenos, mas eles olham para a imensidão e aí eles vão encontrar um parceiro e uma parceira. Primeiro eu recebo, sou servida. Gente, isso é a nossa missão de vida. Quem tem dúvida para que está aqui no mundo, eu estou explicando agora. Então eu recebo. Agora a nossa tarefa é, vamos virar. Os filhos se viram. E agora a gente segue. Eu vou encontrar um parceiro, ela vai encontrar um parceiro, e agora nós vamos fazer o quê? Devolver. Eu recebi, agora eu devolvo. Então eu devolvo, vem o pequenininho aqui, pega, tá cheio, ele se vira e devolve. Tudo bem? Só que quando eu começo a criticar o que eu tenho aqui, eu não tenho força suficiente para virar e ficar. Porque aqui foi contado para mim um mundo encantado. Entende? Aqui foi criada uma historinha. Quando eu me viro, a historinha aqui é diferente. Então eu preciso voltar. Faz sentido para vocês, gente? E êxito na vida é a capacidade de romper isso aqui. Romper no sentido forte da palavra. Não no sentido de acabou. Mas de se despedir e se manter aqui com força. Sustentar o casamento, sustentar a profissão e seguir adiante sem lamentação. Só que aqui eu não aprendi a concordar com os meus pais. Então, quando eu não concordo com os meus pais, eu começo a fazer assim, não vou ser igual a minha mãe. Minha mãe é muito seca com meu pai. Minha mãe é muito fria. Coitado do meu pai, tão amoroso. Eu não vou ser uma mulher assim. Igual a minha mãe. Minha mãe não ficava com a gente, minha mãe não me tocava. Meu pai bebia, isso eu não vou fazer. Então, esses filhos, eles estão pegando tudo? Não, eles estão separando. Então, o cesto fica vazio, eles não estão cheios. Ele se vira vazio. E aí, esses pais ficam tranquilos para os filhos seguirem? Não, eles ficam presos, tentando segurar os filhos, porque eles ainda querem fazer e ensinar. A mãe se comporta como se o filho ainda estivesse dentro dela. Gente, essa tarefa de ajudar a virar para o mundo é uma tarefa que é mais fácil para o pai cumprir. Frequentemente é o pai que faz. Eu vou explicar a razão disso, tá? A mãe, como ela gerou, ela segura o filho. A tendência da mãe é pegar, segurar, conter. Ela não tem essa força de deixar isso por essa falta de compreensão de que está separado. Quem faz isso? O pai. Então fica assim, a mãe tentando puxar e o pai tentando empurrar. A mãe tentando puxar e o pai empurrar. Esse é um movimento saudável. Olha o tanto que a vida é perfeita. Só o que tem acontecido com os brasileiros? A mãe faz, ela tenta puxar. Quando o pai vai tentar empurrar, olha o que a mãe faz. Ela vai contra o pai. Aí vai, olha para o pai agora, olha aí. Aí, vocês acham que vai acontecer aqui com esse homem? Quando ele começar a ver que a mãe está estressando com ele. O que o pai faz? Ele para, ele não quer perder a mulher. O homem não quer perder a mulher dele. Mas a mãe, ela está inclusive disposta a perder o homem para segurar esse filho nela. Aliás, muitas mulheres no nosso país perdem os seus homens para segurar os filhos dentro de casa, mamando no peito dela. A maioria que está aqui nessa sala ainda mama no peito da mãe. Sério? Não é? E aí esse filho que virou para cá, frustrou e o mundo está errado, ele vai exigir mais peito dessa mãe, só que já não tem leite. Compreende? Ele já não é pequenininho, mas ele não entende isso.
Né? Ok. Hã? O pai sai de casa, pode sentar, pessoal. Só para a gente representar um pouquinho. Aí o pai sai de casa, e aí a mulher se comporta mais uma vez como se a vida estivesse errada. Se a vida não estivesse dando certo. Se a vida fosse cruel. Vocês percebem o quanto isso é sério? Mas a tendência do homem é essa. Essa é a força do pai na família. Porque quando a mãe está gerando, ela fica completamente concentrada na experiência. Mas o pai, para garantir força para essa vida, ele tem que olhar para fora. Então, geralmente, quem está olhando adiante é o pai. Agora, se o filho saiu e ele tem que cuidar da mãe, ele tem que cuidar do pai, não há espaço na vida dele para seguir. E aí nossos filhos vão para o mundo assim. Nós estamos no mundo dessa maneira, com essa postura. A maioria está casado, mas morre de culpa porque tem mais dinheiro do que o próprio pai, do que a própria mãe, e aí quer o quê? Voltar para cuidar dos pais. Tem saúde, deveria estar cuidando de quem vem depois, mas quer voltar para cuidar dos pais. Porque veem os pais assim, pequenos, fracos. E aí os pais estão pedindo colo também. Os pais já adultos, já vê o filho com a família constituída, a filha já com a família desconstituída e pedindo colo. Gente, isso é maluco. Compreendem a seriedade disso? E por que razão que a gente passa por tudo isso? Porque nós negamos os sentimentos que se encontram dentro do nosso corpo, dando uma direção clara todos os dias. A vida tem limites. E esses limites eu percebo nos meus sentimentos. No meu corpo eu sei a hora de avançar e a hora de parar. A hora de recuar ou não. Até aqui, está tudo bem, gente? Então vamos seguir. E aí o que acontece quando esse menino vai para a vida? O super-herói, o poderoso, aquele porque ele veio todo diferente, de uma maneira especial, então o irmão se adapta, o avô se adapta, a avó se adapta, adapta a casa, adapta tudo. E agora ele vai lá para o mundo. O que vai acontecer com essa criança? Gente, você sabe que eu me preocupo muito mais com os irmãos das crianças que vêm com um destino diferente do que com as crianças que têm um destino diferente. Eu quero convidar vocês verdadeiramente para olhar para essas crianças. Eu me preocupo muito mais com os irmãos. Você sabe por quê? A pessoa que vem com um destino diferente, com um desafio maior na vida, ela vem com força para passar por isso. Porque ela não é uma criação humana. Ela é uma criação da vida, por mais que os pais não entendam isso. E é para a família. Então essas crianças têm uma força extraordinária. Mas aí de repente, imagina que difícil. Vem um irmãozinho perfeito. Lindinho. Para complicar mais a coisa, bem inteligente. E aí ele tem que ouvir que, não, vamos adaptar porque seu irmão. Não, mas vamos fazer para seu irmão. E aí ele tem que viver a culpa de ser saudável. Ele tem que viver a culpa de ser adequado. Gente, isso é insuportável. E aí ele vê a família toda se adaptando àquela realidade. E quando ele vê que o irmão sai e a realidade não é daquele jeito, imagina a impotência desse menino. Percebem o quanto isso é sério? Mas enquanto isso a gente está lá, distribuindo os nossos olhos para os filhos. E claro, o que é saudável precisa de menos atenção. Aliás, ele tem que ajudar a gente na tarefa com o outro. Mas eu quero dizer para vocês, a tarefa deles é muito mais difícil. Porque a culpa de ser saudável, ela é mais difícil do que a culpa de ter um destino desafiante. Sim.
Porque uma coisa é você ter uma limitação e você se adequar a ela. Outra coisa é você não ter a limitação e ter que criar essa limitação para você, para não se sentir excluído dessa família. Porque tudo que os filhos querem é se sentir pertencente. Gente, tudo que um ser humano quer e precisa na vida é se sentir pertencente. Só que aí vamos combinar uma coisa. Vamos voltar de novo àquela imagem, tá? Da família aqui. Ele quer se sentir pertencente em que lugar? Aqui. É aqui com os pais, não é lá. Não é lá. Eu garanto para vocês, não é lá. É aqui. A criança precisa sentir que ela pertence aqui. Se ela consegue sentir no corpo dela, e não tem a ver com o que você fala, nem o que você pensa, mas o que você sente, né? Gente, eu acho que eu vou pedir uma ajuda para vocês. Só fechar aqui. Só um pouquinho. Então, gente, olha só. Essa criança, ela precisa se sentir pertencente aqui. Quando a criança sente que aqui todos concordam com o destino dela exatamente como ela é, quando ela enxerga a realidade como ela é, uma família comum, com desafios comuns e etc e tal, aí ela se vira, qualquer parada que surgir aqui ela enfrenta. Qualquer parada, essa criança pode ter o destino que for. Ela tem segurança, ela tem autoestima para se posicionar aqui. Só que quando se cria um mundo encantado aqui, né? Quando se cria um mundo encantado aqui para ela e ela sai, ela simplesmente percebe que o mundo encantado foi criado para ela porque os pais dela não concordam com ela do jeito que ela é. Compreende? E se os pais não concordam com ela do jeito que ela é, quem vai concordar? Então aí ela vai se esforçar para se sentir pertencente aqui. Aí ela vai pagar o preço barato que for, se submeter a qualquer coisa barata para ser aceita aqui. Então, a autoestima das crianças, a nossa autoestima, depende daquilo que eu vivo na minha família de origem. A minha família de origem me molda. Depende também da minha capacidade de reconhecer que os meus pais são imperfeitos, porque eles são humanos. Mas se os nossos pais nos ajudam a enxergar isso, a tarefa fica mais fácil. Mas se eles não ajudaram, então compete a gente a ver. Ok? Então é isso que acontece quando essa criança, quando nós vamos para a rua tentar fazer os nossos voos. Né? Aí tem que voltar. O que acontece com as pessoas hoje? Vai lá no casamento, vê que a mulher não faz do jeito que gostaria, vê que o homem não é do jeito que gostaria, volta para o colo do papai e da mamãe. Volta novamente para o colo do papai e da mamãe. Percebem? Tá bom, vamos seguir. Então, sem perceber, nós acabamos nos entorpecendo na dor, através de acusações, negações, rejeições. Gente, olha o quanto isso é maluco. Aí a gente acha que é o mundo que está rejeitando a gente. Quando a gente vira, e que aí as pessoas não se adaptam, aí eu me virei, né? E não estou na minha perfeição, como eu gostaria que as pessoas me vissem. Quando eu viro para cá, e as pessoas não se alegram comigo, como os meus pais se mostraram, então aí o que eu faço? Eu nego, eu rejeito, eu critico, eu julgo. E acho que o problema está vindo de lá para cá. E não daqui para lá. Aí eu passo a agir de uma maneira reservada. De uma maneira distante. E a culpa é da vida. Olha que estranho, e a culpa é da vida. Percebem? Né? Então, a gente fica buscando vários atalhos
para contornar essas feridas. Então eu chego aqui, a pessoa que me rejeitou não tem problema, eu volto para minha casa, lamento, meus pais me acolhem, eu tiro essa pessoa da minha vida, vou para outra, eu mudo de escola outra vez, aí mudo de karatê, eu mudo de inglês. E vou negando as diferenças, a realidade como ela é. Olha lá. E aí, gente, você sabe o que a gente espera? Que o outro acolhe na gente aquilo que nós não acolhemos. Nós esperamos que o outro que está aqui no mundo vivendo releve em mim o que eu não relevei. Que dê conta daquela dor que eu não superei. Que entenda as diferenças que eu ainda não entendi. Eu costumo dizer assim, olha, se você tem diferenças, então ensine sobre as suas diferenças para as outras pessoas. Porque essas diferenças não são delas. Se a gente entendesse, imagina na relação de casal, se a gente entendesse isso desde o começo. O homem não vai entender como você funciona, porque é diferente. Então ensina para ele sobre as suas diferenças. E aprenda com ele sobre as diferenças dele. Mas nós não estamos dispostos. Porque na nossa casa não nos ensinaram sobre a diferença, todo mundo gostou da gente, transformou o mundo de acordo com o que a gente queria, achava, precisava. E aí a gente acha que a exclusão está vindo de lá para cá. Mas a gente não percebe que quando eu me viro para o mundo dessa maneira, eu estou cego. Eu estou gerando no outro esses sentimentos. Percebem? O outro não pode acolher em mim aquilo que eu não acolhi. O outro não vai suportar em mim aquilo que eu não suportei. Compreendem? O outro não vai resolver para mim o que eu não resolvi. Nós estamos sempre esperando a solução que vem de fora. A gente está sempre achando que a solução vem de lá, vem do outro. Vem de um sinal da vida. Não, gente, a solução está aí. Você é a solução da sua vida. Você é a solução da sua vida. Só você pode se salvar. Os pais deveriam ensinar os filhos a se salvar, se salvando. Se os pais se salvassem, então os filhos aprenderiam a fazer isso. Você sabe qual é a melhor forma de ajudar um filho? É se curando. É se curando. Mais do que se dedicar à cura do seu filho, você precisa se dedicar à sua cura. Você é a força principal dessa família. E quando eu falo filho, gente, aqui também é válido para os nossos clientes. Porque quando a gente sai, a gente está servindo. Eu estou aqui servindo vocês. Não é? Ok? Então é válido para todas as pessoas. Como eu posso servir melhor a vida? Quando eu me curo. Então, se eu me curo, eu viro uma referência para as pessoas que querem fazer esse caminho, inclusive, principalmente, os meus filhos e os meus clientes. Não é esperar que o outro faça. Bom, então, a incapacidade de enfrentar as nossas próprias fraquezas é o que atrapalha a nossa condição de amor. Então, a nossa condição de amor, ela está limitada pela nossa incapacidade de mover os nossos sentimentos. A falta de reconhecimento da nossa humanidade, das nossas limitações, da existência de uma força que me conduz e o mundo estava criado quando eu cheguei. Não fui eu que criei esse mundo. É isso que reduz a nossa capacidade de amar. E eu quero dizer para vocês que se vocês estão se sentindo rejeitados em algum momento por qualquer motivo, se vocês se sentem excluídos em algum momento por qualquer motivo, é isso que o seu coração está entregando. É isso que o seu coração está entregando. Porque se alguém me rejeita e isso não está no meu coração, isso não é para mim uma dor. Isso só é uma dor para mim
se eu não estou em paz com aquilo que eu trago, se eu não reconheço os limites da vida e entendo que eu sou mais um no meio de bilhões de pessoas. Então eu quero fazer um convite para vocês muito especial nessa manhã, muito mesmo, que é parar de anestesiar as nossas dores. Eu quero convidar vocês para parar de anestesiar os seus sentimentos e a realidade que vive no seu corpo. E essa anestesia nós estamos fazendo de várias formas. Nós estamos nos medicando para fingir que o vazio não está aí, que a ansiedade não está acontecendo. Nós estamos nos sobrecarregando para fingir que nós estamos fazendo alguma coisa que vai levar para a solução. Nós estamos fingindo que nós estamos curando nossos filhos quando nós estamos deixando eles mais alienados, porque nós não ensinamos para eles que o mundo tem limite e eles precisam se adaptar a esse mundo. Nós estamos nos anestesiando quando a gente cria comunidade, achando que nós somos especiais e que o mundo tem que se adequar à nossa necessidade especial. Nós não somos especiais, nós somos mais um nesse mundo, gente. Não são as pessoas que se adaptam a gente, nós nos adaptamos à pessoa. E se nós somos diferentes por qualquer motivo, eu sou uma mulher diferente hoje. Eu não tenho filhos aqui nascidos comigo. Isso causa um desconforto com muitas pessoas. Todo mundo olha para mim e fala, nossa, a vida dela é perfeita. Mas eu não tenho filhos que nasceram. Tenho filhos não nascidos, mas filhos aqui comigo não tenho. Então, olha o que eu vivo todo dia. Eu estou falando isso porque as pessoas têm um modelo do perfeito, do certinho, né? Então, as pessoas olham para mim e falam assim, gente, mas ela não tem nem filhos. Como que essa mulher está ajudando a educar as pessoas? Nem casou. Percebem? Gente, então, eu estou falando isso para vocês entenderem o seguinte, isso poderia ser um problema para mim, vocês concordam? Eu viro as costas, é o que as pessoas falam. E para mim está tudo bem. Está tudo bem. Porque isso no meu coração tem paz. E se uma pessoa fala isso, essa é a pessoa que eu estou mais disposta a me aproximar. Porque ela só quer me conhecer mais. Vocês compreendem? Então eu estou mostrando que às vezes o modelo de perfeição, as pessoas falam, nossa, Mirela, mulher moderna, bem sucedida, sou mesmo. Sou mesmo. Mas a referência da perfeição, do ideal, é maluco na cabeça das pessoas. Vocês compreendem o que eu estou mostrando para vocês? Então, nós não podemos ser uma comunidade que vai impor às pessoas que elas entendam a nossa diferença. Nós precisamos ser um movimento de amor que ensine as pessoas como é que a gente pode funcionar e como é que eles podem nos ajudar nessa vida, que para a gente é um pouco mais desafiante do que para as outras pessoas. E está tudo certo. Está tudo certo. Então eu quero convidar vocês para simplesmente abrir mão das anestesias. E eu vou dizer como é que nós vamos fazer isso. Primeiro, identificando diariamente os nossos sentimentos. E eu vou dizer para vocês, eu não estou perguntando, eu estou ensinando. Cada uma aqui presente sente muita pena de si. E se você não reconheceu isso, você está mais perdido do que aquele que percebe. Então, eu estou dizendo, não estou perguntando. E eu falo isso com muita propriedade. Então, eu quero convidar você a enxergar dentro de si a sua peninha. Todo dia, quando você estiver com peninha, porque a sua vida é muito difícil. Combinado? Outra coisa, eu quero que vocês percebam o movimento da arrogância. O que é arrogar? O meu convite é que a partir de agora a gente aprenda a trocar a arrogância pela humildade. O que significa a palavra arrogância no sentido literal dela? Rogar significa pedir. Arrogar significa não pedir. Quando a gente age com a vida como se a gente ditasse ela,
Como se ela tivesse que se adaptar a mim, como se a escola tivesse que se adaptar à realidade de minha e do meu filho, como se a natação, como se o médico, como se a psicóloga, como se o trânsito. Então eu estou sendo arrogante. Eu não estou reconhecendo aquilo que existe para as outras pessoas também, que na maioria das vezes é a maioria. Não pedir na vida é perigoso. Não reconhecer a força que nos move é perigoso. Então eu vou sugerir trocar o sentimento de arrogância, você vai perceber isso diariamente, daqui para o nosso próximo encontro, por uma postura de humildade. Qual é o sentido literal da palavra humildade? A palavra humildade vem de humus, que significa terra. Humildade quer dizer pés no chão. Mirela, e como nós conseguimos colocar os pés no chão? Reconhecendo os limites que existem para todos nós. Reconhecendo os sentimentos que te movimentam no seu corpo, que te leva adiante todo dia. Pode ser, gente? Vamos lá? Vou seguir mais um pouco, hein? E aí eu vou falar para vocês 5 frases que eu acho extremamente importante, que vai nos ajudar nessa tarefa. A vida, ela é difícil. Eu até fiquei pensando se eu ia usar essa frase, porque tem muitos anos que eu não uso a palavra difícil. Eu prefiro a palavra desafiante. Mas aqui eu achei bem importante deixar essa palavra, de que a vida é difícil, para a gente entender que ela é difícil não é só para você. Ela é desafiante, difícil, complicada para todos os nós. Todas as pessoas que estão no mundo enfrentam um desafio diariamente. Mas talvez, você não está enxergando, porque você está centrado demais na sua dor. Você está centrado demais nesses olhos que insistem em se manter fechado na peninha que está aí dentro. Mas não tem sido fácil para ninguém. Cada uma aqui na sua sala vive o seu próprio desafio. E é grande. E não é porque você traz diferenças que o seu desafio é maior do que o das outras pessoas. A gente não conhece a dor do outro. Então, vamos combinar. Anotem aí no coração de vocês. A vida é difícil. E tentar negar isso é o que torna as coisas mais complicadas. As pessoas de hoje, elas estão se esforçando porque elas estão achando que a vida está contra elas. E que não está certo ser dessa maneira. E que está complicado, que não é assim, que não podia ser. E aí a gente fica nessa coisa maluca. Lutando contra aquilo que é. Escapando da nossa humanidade. Tá claro, gente? Então não vamos mais dedicar os nossos dias para consertar a nossa vida. Nossa vida não está estragada. Não está. Tá tudo bem. Tá tudo bem com todo mundo. Nós só precisamos aprender como a vida funciona. Combinado? Ok. Estamos fazendo alguns acordos aqui. Eu vou perguntar depois se vocês estão cumprindo. Vamos lá. Você não é tão importante assim. Eu vou dizer de novo. Você não é tão importante assim. Você é só mais uma pessoa no meio de bilhões. Deixa eu te falar, a vida passa por você e segue. É muito rápido. Então, voltando àquela imagem inicial, os pais aqui, a criança aqui, a vida passa por ela e segue. Então, ao contrário do que a gente pensa, a nossa presença ela não é tão importante aqui. Às vezes as pessoas falam, nossa, Mirela, a contribuição que você dá, realmente é uma contribuição importante, mas se amanhã eu morrer, passou. Compreendem?
Então a gente tem que desistir dessa ideia de que nós somos importantes. Nós somos importantes para os nossos pais humanos. Mas para o resto do mundo nós somos mais um. Não é o mundo que se adapta a gente se adapta ao mundo. Com as nossas diferenças, com os nossos desafios, com as nossas dores, com os nossos sentimentos, nós vamos aprendendo. Sua vida não consiste em você. Talvez essa é uma das questões mais sérias para a gente perceber. Porque tudo que você faz interfere na vida de alguém. E tudo que alguém faz interfere na sua vida diariamente, o tempo inteiro. Todos os movimentos que seguem no seu coração estão alterando o mundo. Então, não pense você que uma birra, enquanto adulto, vai ser poupada. Tem gente que está dando birra até hoje porque a vida não é do jeito que gostaria. Né? Muitos movimentos de desistência da vida vêm por isso, não concordar com a vida como ela é. Então, compreendam. Tudo que você gera, os seus filhos respondem e os seus clientes também. Você pode pedir para o pessoal que vai ser atendido pelo médico, pelo grupo, o grupo do geneticista, Tá. geneticista? Gente, só um minutinho. Ir lá na sala agora. Tá. O grupo que vai ser atendido pelo médico geneticista, acompanhá-la, por favor. As pessoas, tá? Ok? Então, gente, tudo que você faz interfere na vida e no destino dos seus filhos. Tudo aquilo que você não cura em você, segue com eles. Ok? Então, você não está sozinho. O seu comportamento tem interferência na vida das pessoas. Nós já estamos concluindo e nós vamos fazer um exercício, tá? O exercício que vai dar profundidade para o que a gente está percebendo. Espera aí. Você não está no controle. Então, mais uma vez, não somos nós que temos a vida, é a vida que nos tem. Vamos parar de achar que a gente vai mudar tudo. Nós não vamos mudar. Ou nós vamos nos adequar, ou nós vamos sofrer muito. Tá bom? E você vai morrer. Vai. Essa é a única certeza que nós temos na vida. É que nós vamos morrer. E nós não sabemos quando. E uma coisa é certa, aquilo que você vai deixar tem a ver com aquilo que você faz com o seu sentimento. Então, se você está hoje muito ocupado em achar que a vida está contra você, ela vai passar. E ela vai passar de uma maneira muito rápida. A sua, a dos seus pais, a dos seus filhos, a do seu companheiro. Quando você menos perceber, acabou. Então, gente, eu convido vocês verdadeiramente a se manter no presente, sobretudo consciente da postura daquilo que você está gerando e da forma como você está aproveitando. Porque a dor na vida, ela é realmente inevitável. Não tem como estar na vida e não passar por dor. É impossível estar na vida e não vivenciar dores. Ok? Mas sofrer é uma opção. E o que é o sofrimento? É a extensão da lamentação. É a resistência da realidade como ela é. É a luta em querer mudar uma realidade. Então, se você vai sofrer ou não, isso depende daquilo que você vai fazer com os seus sentimentos. Isso depende da decisão que você toma todos os dias ao se levantar. Se você vai continuar contando aquela historinha de que a vida foi cruel com você, ou se você vai perceber que pode te faltar alguns recursos, mas que existem outros que podem ser aproveitados aqui e agora. Porque depois que a vida passa, não tem mais jeito. Nós não voltamos mais o tempo. Compreendem?
Então esse é um convite para que vocês prestem atenção diariamente na própria postura, com consciência, mantendo a atenção nos sentimentos. Porque não somos nós que movemos a vida, é a vida que nos move. Nós não temos a vida. As pessoas falam, a minha vida, eu falo, a vida não é sua. Você é da vida. A vida não é sua. Você pertence à vida. A vida move você, não é você que move a vida. Hoje você está seguro de que o caminho que você estabeleceu está certo, amanhã você acorda e aquela pessoa que é a mais preciosa para você morreu. E tem gente que fala assim, não, mas quando a gente apanha, a gente aprende. Não. Tem muita gente que apanha muito e não aprende. Então vamos aprender sem ter que apanhar. Se está difícil para você, está difícil para muitas pessoas. Eu não sei dizer o que é mais difícil. Se é uma mãe que traz um filho que tem um destino, que a diferença dele é muito gritante para a maioria, ou se é uma mãe que não pode gerar filhos. Eu trabalho com mulheres com infertilidade, né? E essa é uma dor terrível, porque uma coisa é a opção de você não ter filhos. Outra coisa é você tentar e não ter. Então, às vezes, eu gosto de fazer o seguinte exercício. Imagine você que está achando que sua vida é muito difícil, porque você veio com um destino diferente. Ou porque você tem um filho com destino diferente. E aí, de repente, a força da vida fala assim, olha, vem cá. Seu destino é muito complicado. É muito difícil ter uma criança que traz todos esses desafios. Eu vou mudar a sua história agora. Vou tirar essa criança e vou te dar a sua vida sem ela. Quem aqui que topa essa troca? Nós não topamos. Então, gente, se nós não topamos, vamos pegar essas crianças. Vamos tomar posse desses filhos. Vamos tomar posse da nossa vida. A vida é só uma. E ela passa muito rápido. E se você não está preocupado com a sua vida, você hoje movimenta várias vidas, você querendo ou não. Então tenha responsabilidade com a vida do outro e cuide da sua por isso. Porque você querendo ou não, com consciência ou não, a sua existência atinge várias pessoas o dia inteiro. Ok?